que é radiciação? É importante a gente saber os nomes, porque pode ser que no enunciado fale os nomes em vez de falar o desenho, sei lá. A gente tem, por erro, chamar isso aqui de raiz. Eu até falei aqui há pouco tempo, uns minutinhos atrás, escrevi raiz, eu falei, não, radical. Eu falo raiz, porque vocês estão acostumados com raiz, não tem problema. Mas a verdade é, esse símbolo aqui, ó, se chama radical, tá? O númerozinho que fica fora é o índice, quando não tem nada é 2. O de dentro é o radicando. E o resultado a gente chama de raiz. Tá? O resultado é a raiz. Esquece isso aqui. O resultado é a raiz. Então tem o índice, radicando e o radical, que é esse símbolo aqui. Vou escrever aqui, ó. Radical. Radical. Maravilha. Bom, o que é uma raiz? Raiz é você pensar na potência, a operação inversa da potência. Então, se eu falo raiz quadrada de A, eu tenho que pensar o A elevado a qual número que dá A, né? Então, sempre o número de dentro, eu tenho que multiplicar o número, a mesma quantidade de vezes do índice, né? Então, aqui, ó, vamos aqui embaixo no exemplo, ó. Raiz cúbica de 8 é 2. Mas por que que é 2? Isso aqui se chama C somente C. Ele vai ser 2 porque se eu faço 2 vezes 2 vezes 2, dá 8. Se eu repito o 2 3 vezes e multiplico, dá 8. Tá? Um jeito fácil de achar o valor de uma raiz é você decompor em fatores primos. Por exemplo, 16, raiz quadrada de 16. Multiplica por 2, vai dar 8. Por 2 dá 4. Por 2 dá 2. Por 2 dá 1. 1, 2, 3, 4. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. Então eu tenho assim, ó, raiz quadrada de 16 é a mesma coisa que 4. Pois 4 ao quadrado dá 16, tá? Daqui a pouco eu falo uma historinha aí que eu falo do restaurante, pessoal, pra gente relembrar. Aí vamos aqui, propriedades. De novo, gente, não precisa ficar lembrando nome de propriedade. Ai, propriedade. Entende? Tá tudo certo. Primeira propriedade fala sobre multiplicação de raízes. Só posso multiplicar raízes que possuem o mesmo índice. Então o bagulho aqui é segregado. Raiz quadrada com raiz quadrada, raiz cúbica com raiz quarta com raiz quarta, raiz quinta com raiz quinta. Não pode raiz quadrada com raiz cúbica, não funciona assim, tá? Raiz de um quociente. Raiz de um quociente é a divisão. A divisão segue a mesma regra. Só pode dividir raízes que têm o mesmo índice. Mesmo índice, mesmo índice. Se não tiver o mesmo índice, não dá. Não dá, tá? Então, por exemplo, aqui tá fazendo assim, ó. Raiz de 16 vezes 9 é a mesma coisa que raiz quadrada de 16 vezes raiz quadrada de 9, que pode ser feito separado. 4 vezes 3, 12. Poderia multiplicar isso aqui dentro, vai dar 144, é 12. Tem várias maneiras de se fazer. O importante é vocês entenderem isso. Eu só posso multiplicar quando tiver o mesmo índice. Só posso dividir quando tiver o mesmo índice. Então, presta atenção, é interessante você entender isso aqui. Ó. Eu posso escrever desse jeito, raiz cúbica de 27 raiz sobre raiz cúbica de 64, e eu posso escrever raizona cúbica de 27 sobre 64 dentro. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Entende que é escrever a mesma coisa. É a mesma coisa que eu falar. É, não sei. E I don't know. É a mesma coisa. Falei a mesma coisa. Tá? Então, começa a pensar assim na matemática. Isso tem o mesmo significado que escrever separado e escrever junto dá no mesmo, tá? Raiz de uma potência. Aqui, ó. Lembra que eu falei quando a gente tá falando de potenciação, a gente falou disso daqui. Potência com expoente fracionário. Aí eu tenho que decorar que a raiz de uma potência? Não, porra. Você tem que lembrar o seguinte. Toda vez que eu tenho uma raiz, não interessa se ela é quadrada, se ela é cúbica, se ela é quinta, quarta, sexta. Eu posso transformá-la numa potência. Ponto final. Como é que fica? O número de dentro vai lá para fora, vira base. O de cima, ó, quem tá dentro fica em cima, quem tá fora fica embaixo. Então, ó, 3 ao quadrado, raiz quadrada de 3 ao quadrado. Dá para escrever desse jeito aqui, ó. É 2, ó, copia,
Aqui é a base. Quem tá dentro fica em cima. Quem tá fora não tem. Quando não tem nada, o padrão é 2. Quem tá fora fica embaixo. 2 sobre 2 é a mesma coisa que 1 e dá 3. Tá? Deu para entender? Então, eu sempre consigo fazer uma raiz no expoente numa potência de expoente fracionário e vice-versa. Continuando, vamos falar aqui por alguns casos. Aqui o primeiro caso. Aqui, nós temos uma raiz elevada a um expoente. Esse expoente vai lá para dentro aqui, ó. Já era, tá? E aí você faz a parte de dentro. Então, exemplo, raiz cúbica de 5. É a mesma coisa que raiz cúbica, ó, o expoente que está lá fora, ele vai lá para dentro. Raiz cúbica de 5 elevado a 4. Tá? Raiz quadrada, raiz de uma outra raiz, não é raiz quadrada de raiz quadrada. Pode ser raiz quadrada de raiz cúbica, igual tá aqui. Aqui embaixo está raiz cúbica de uma raiz quadrada, e assim vai. Multiplica os índices. Tá? Repete o radicando, o númerozinho que está lá dentro mantém o mesmo, multiplica os índices. Então, ó, raiz cúbica da raiz quadrada de 7. Só manter o 7. 3 vezes 2, 6. Opa, 3 vezes 2, 6. Então fica a raiz sexta de 7. O que vai acontecer aqui? Mudança de índice. Isso aqui é bem legal. A mudança de índice acontece o seguinte. Você pode mudar o índice da sua raiz para quando você quiser mudar. Você muda. Só que tudo tem um preço. Né? Não é simplesmente, vou mudar o índice que se exploda ao mundo. Não. Tudo tem um preço, tá? Então o que vai acontecer? Ó, aqui estava um índice N. Ele mudou para NK. Mas não é só esse cara que vai sofrer a mudança. Aqui o A, ele ganha um expoente K. Tá? Então é assim, ó. Quando não tem nada aqui em cima, não esquece que o expoente é 1. Então, ó, 3. Eu quero mudar para um expoente 6, igual está no exemplo. Para mudar para 6, eu tenho que multiplicar por 2. Ah, é? Vai multiplicar por 2 o índice? Multiplica o expoente lá de dentro por 2 também. Então ficaria 3 vezes 2, 6. 2 elevado a 2, 4. Vou fazer um outro exemplo aqui. Raiz cúbica de 2 elevado a 7. Ah, eu quero mudar o índice para 9. Vou mudar para 9. Quer mudar para 9? Tá bom, vamos mudar para 9. Aqui continua igual, 2. Para isso aqui virar um 9, eu tenho que multiplicar esse cara por 3. E aqui eu tenho que multiplicar esse expoente por 3. Então vai ficar 3 vezes 3, 9. 7 vezes 3, 63. Então fica 2 elevado a 63, tá? Eu posso mudar quando eu quiser, tá tudo bem. Bom, tem algumas coisinhas para falar antes da... não, já vamos fazer isso aqui já. Eu queria falar de simplificar aqui o radical. Essa aqui é uma questão da ESA, Escola de Sargentos do Exército, né? É para simplificar. Bom, simplificar é o seguinte. Aqui, algumas raízes, alguns radicais, né? Pode chamar de raiz. Alguns radicais têm um númerozinho aqui dentro. E, por exemplo, o 8 e o 32... Ops. E o 18 são números totalmente diferentes. Mas às vezes a gente pode escrever, pode mudar isso daqui, não parece, mas eles podem ser iguais. Em muitos casos acontece isso, não parece, mas é. Tá? Então, como que eu faço para simplificar esse radical aqui? Então, o cara que está lá fora não tem nada a ver com o assunto. O 2 continua aqui. Eu vou pegar o 8, já vamos fazer aqui, ó, decomposição em fatores primos. Já vou fazer de todos, para ficar mais fácil. Já treino isso daqui. 32. 8 por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. 18 por 2 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. 32 por 2 dá 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Amém. O que vai acontecer? Se liga aqui, pessoal. Ó,
Aqui, quando não tem nada, eu já falei várias vezes, é o 2. Então, o que acontece? Eu só tenho raiz quadrada. Quando eu tenho raiz quadrada, eu separo, eu fatoro, eu fiz a fatoração, e eu separo os iguais em dupla. Esses são iguais em dupla. Mesma coisa que 2 ao quadrado. E esse aqui tá sozinho. O problema é dele. Tá sozinho. Os iguais, quem tem de igual aqui? 3. 3 ao quadrado. Esse aqui tá sozinho. Quem tem de igual aqui? Esse aqui, ó. 2 ao quadrado. 2 ao quadrado. Esse aqui tá sozinho. 2. Beleza. O que a gente vai fazer? Vamos reescrever isso daqui. Então vai ficar 2 vezes raiz de 2 ao quadrado vezes 2. Menos 4 raiz de 2 vezes 3 ao quadrado. Mais raiz, olha lá, 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2. O que eu falo para meus... Quando eu dava aula no fundamental, que eu falava para meus aluninhos, né? Vou pegar esse aqui que tá mais fácil. E quando não tem nada é 2. Eu falava assim, imagina que isso aqui, ó, é um restaurante. Aqui é o valor da conta. Valor da conta. Aqui é o dinheiro que todo mundo tem para pagar. Então, aqui é o dinheiro que a pessoa tem para pagar. Pagou a conta. Quando você pagar a conta, você vai lá jantar. Você paga a conta, você vai embora. Então, ó, pagou a conta, foi embora. Vezes. Pagou a conta, foi embora. É 2 para todo mundo, tá? E esse aqui? Não tem dinheiro para pagar, porque aqui é 1. Não tem dinheiro para pagar, fica para lavar a louça. Aqui, nesse caso aqui, já tinham 4 aqui fora. Tem dinheiro para pagar? Não. Lava a louça. E aqui? Tem dinheiro para pagar. Pagou a conta, vai embora. Esse 2 já estava aqui fora. Vezes. Pagou a conta, vai embora. Não tem dinheiro para pagar, fica para lavar a louça. Multiplica os de fora. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 2 vezes 2, 4. Gente, lembra que eu falei, caso não pareça, mas era raiz de 8, raiz de 18 e raiz de 32. E no final das contas é tudo uma raiz quadrada de 2, tá? E aí, ó, raiz quadrada, quando eu vou fazer conta de mais ou menos, eu não posso juntar, não somos os números de dentro. O radicando nunca vai mudar. Toda vez que for adição e subtração, você vai pensar que isso aqui é uma letra, é uma incógnita. Então, lembra no exercício da potenciação? Teve um outro vídeo que eu fiz o exercício da potenciação. Tava 3 elevado a 24. Ó, vamos fazer o seguinte. Pega o raiz de 2 e vamos trocar por coração. Então, vamos trocar esse aqui por um coração, porque é a mesma coisa. Então, é coração. Esse aqui também é um coração. Olha quanto amor. Então, eu tenho 4 corações, menos 12 corações, mais 4 corações. Vamos lá. 4 corações mais 4 corações, eu tenho 8 corações. Menos 12. Opa, tô devendo, hein? Não tem como eu pagar essa dívida, eu vou ficar devendo 4 corações. Mas peraí, o enunciado não tava coração, a matemática não é tão linda assim. Cadeira. Se é coração, a gente chamou o que de coração? Raiz de 2, né? Opa, menos 4, raiz quadrada de 2. Aqui nossa resposta. Próximo. Ah, esse eu pus as alternativas. Vamos lá. Atenção, 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 que esse aqui é para pegar vocês. O pessoal gosta de chamar de pegadinha, mas não tem nada de pegadinha. Vamos lá, vou escrever de novo aqui, ó. Vamos lá. Raiz quadrada de menos 3 ao quadrado. Presta atenção. Menos 3 ao quadrado. Falamos na aula de potenciação. Base negativa, expoente par, resultado positivo. Então, nós já temos uma raiz quadrada de 9. Mais... Base negativa, expoente par, olha o que eu falei do 1. Só você olhar aquela aulinha lá que você vai lembrar. Falei do 1, base negativa, expoente par. Se eu multiplicar o 1,
Não interessa, a conta vai dar 1, só que a base é negativa. Então o expoente é par e o resultado é positivo. Isso aqui dá 1 positivo. Olha esse aqui como os caras são sacana. Esse menos aqui, esse aqui, ó, menos. Agora se liga nesse quadrado aqui. Vou fazer um quadrado aqui. Menos 1,2 elevado a zero. O que eu falei? Todo número elevado a zero dá 1. Ah, mas também todo número elevado a zero dá 1. Não interessa. Todo número elevado a zero dá 1. 1. Mais. Olha só. Outra propriedade. Aqui misturou potenciação com radiciação. Aqui, ó. Copia o radicando 4. O de dentro fica em cima. O de fora fica embaixo. Olha só. O de dentro fica em cima, o de fora fica embaixo. Ou é a mesma coisa que pegar o expoente e dividir pelo índice, tá? Você pode pensar assim também, não tem problema. Raiz quadrada de 9 dá 3, mais 1, menos 1, mais 4. 6 dividido por 3 dá 2. Então vai ficar, ó, esse aqui sai com esse. Ficaria 3 mais 16, que dá 19. Letra D. Maravilha, né? Volta, vê com calma, reveja, tente fazer sozinho. E é só praticando que a gente vai conseguir. Opa, olha esse aqui. Esse aqui eu não lembro de onde é. O que a gente tem aqui? Potenciação e radiciação. Aqui eu tenho uma potência de potência. Aqui, ó. Potência de potência. Simples assim. Tá? O que nós falamos? Toda vez, aqui é a raiz quadrada de 2. Toda vez que eu tiver, vou fazer aqui no cantinho aqui, ó. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2. Multiplicação de potências de mesmo índice. 2 e 2. Pode fazer? Pode. Ah, claro que pode. Eu multiplico os dois. 2 vezes 2. 4. Raiz quadrada de 4. 2. Porra, 2. Ai, que simples. Isso aqui é a mesma coisa que é raiz quadrada de 2 elevado a 2. Aí a gente falou também. Quando acontece isso, o expoente está aqui. Alguns lugares vão falar assim, é só cortar, né? Por que que corta? Corta porque vai acontecer isso aqui, ó. O expoente ele cai lá para dentro da raiz. Toma. Lembra do restaurante que eu falei agora há pouco? Ó, quando não tem nada é 2. A conta do restaurante é 2. Ah, é 2. Paguei a conta. Saí. Conta dá 2. Ou pode pensar 2 ao quadrado é 4, raiz quadrada de 4 é 2. Aqui, ó. Tá feito. Ridículo. Fácil demais, hein? Olha só isso aqui, hein? Deixa eu ver ele diferente. Porque é de vestibular, mas no exercício do vestibular tava assim, ó. Menos 2, menos... Acho que é do Instituto Federal de São Paulo. Dividido 2 ao quadrado. Beleza. Esse aqui é só de potenciação, né? Mas vamos lá. Expoente negativo. Inverte a base. Não tem nada embaixo, coloca 1. Esse aqui também, vou colocar aqui do lado, não tem nada embaixo, coloca 1. Então ficaria 1 sobre 2 elevado a 2. Menos 1 sobre 2 elevado a 3. Sobre 2 elevado a 2, que dá 4, mas vou deixar 2 elevado a 2. Eu não sei o que vai aparecer aí, vamos ver. 1 sobre 2 elevado a 2, pode pensar o quê? O expoente vem para esse, vem para esse. Vamos fazer o passo a passo. Ficaria desse jeito. Menos 1 elevado a 3, 2 elevado a 3 sobre 2 elevado a 2. Vamos lá. 1 elevado a 2, 1 vezes 1 dá 1, 2 vezes 2 dá 4. 1 vezes 1 vezes 1 dá 1, 2 elevado a 3 dá 8, sobre 2 elevado a 2. Amém. Vai acontecer aqui. Ó, aqui é uma coisa interessante. A maioria das pessoas fazem MMC. Tem uma coisa chamada fração equivalente. Quando você perceber que os denominadores, um tem na tabuada do outro, só pensa assim, ó. Qual número eu multiplico 4 para dar 8? Eu multiplico por 2. Por 2. Muito bem, Joaquim. Multiplica por 2. Se eu multipliquei por 2 embaixo, isso aqui não existia aqui. Eu multipliquei embaixo, eu multiplico em cima também, pô. Então vai ficar assim, ó. 2 oitavos menos 1 oitavo. Olha que fácil. Sobre
Vou colocar 4 aqui. Não sei que caminho que vai levar isso. A gente vai retornar pro quinto ano, ó. Eu tenho 2 oitavos menos 1 oitavo. Repete o denominador, subtrai os numeradores, vai ficar 1 oitavo dividido por 4. Olha que maravilha, adoro isso. Quinto ano. Divisão de fração de mesma... Divisão de frações. Não tem nada embaixo, coloca 1. Copia a primeira vezes o inverso da segunda. Inverter, deixar de ponta cabeça. Ficaria 1/32 avos. Não tem essa resposta. 1/32 avos é a mesma coisa que 2 elevado a 5. Não tem essa resposta também. Por quê? Pensa comigo, ó. Só se liga. Isso aqui, ó. Olha aqui. 1 sobre 2 elevado a 5. É a mesma coisa que 1 elevado a 5 sobre 2 elevado a 5. Tô mentindo? Não, porque eu não minto. É verdade. Os dois têm o mesmo expoente, então eu posso escrever assim. Olha só. Olha que loucura, meu. Isso aqui foi invertido. Se isso aqui foi invertido, a primeira coisa que a gente fez lá, isso aqui foi invertida porque o 5 um dia foi negativo. Então eu posso escrever desse jeito, que é a mesma coisa. E aqui eu tenho minha resposta. 2 elevado a menos 5. Tá? Deixa eu ver se tem mais um. Acabou. Vou voltar aqui. Já que eu falei de potência, tem uma coisa que eu esqueci. Tem diferença disso daqui, tá, galera? Ó. Menos 2 ao quadrado e menos 2 ao quadrado. Tem diferença. Aqui a base toda é negativa. Então é menos 2 vezes menos 2. Base negativa, expoente par, resultado positivo. Aqui eu estou perguntando assim, ó. O sinal de menos significa oposto. Então eu pergunto para você. Quem é o oposto de 2 ao quadrado? Pô, 2 ao quadrado é 4. O oposto é menos 4. Porque aqui o menos aparece uma vezinha para o primeiro número e não aparece mais. Tá? Então acontece isso só para deixar daqui que eu não tinha falado na aula de potenciação. Falei agora. Se você não viu de potenciação, dá uma olhada. Tem exercício que a gente fez. Fizemos aqui também, radiciação, estuda, é isso aí. Obrigado, valeu, tchau.